Olá a todos. Mais uma vez estamos aqui no podcast da Rede Internacional de Excelência Jurídica do Distrito Federal e hoje mais um podcast de excelência. Contamos com a presença da doutora Marina, a juíza de direito. Doutora Marina, ela coordena o núcleo virtual de mediação de família, o Sejusc Família, e também ela é membro de comitê gestor da conciliação do CNJ. Maravilha. Além do que, é mediadora. Então, nós estamos aqui com a doutora Marina para falar sobre mediação. A mediação é um dos métodos adequados de solução de conflito, no qual nós temos o poder de gerenciar o conflito de maneira positiva. Então, nós podemos, de modo a empoderar as partes para que elas mesmas alcancem as suas próprias soluções. E hoje nós estaremos falando sobre a mediação, quais são os casos que podem ser aplicados, o que nós encontramos assim de dificuldades, enfim, faremos hoje uma explanação sobre esse conteúdo, além também de trazermos sobre um projeto maravilhoso que a doutora Marina está à frente, de sua autoria, chamado Família em Foco. Ai, que lindo! Então, vamos à frente. Vou trazer aqui a doutora Marina. Doutora Marina, seja bem-vinda. Muito obrigada, doutora Ana Cláudia, Muito bem-vinda, por me receberem. Estamos aqui hoje, doutora, para falar sobre a mediação de conflitos. Eu acho assim que seria interessante, eu não sei, né, quem está nos assistindo, talvez trazer um pouco do que seria a mediação de conflitos, quais são as diferenças também que permeiam entre a mediação, a conciliação, que muitas vezes traz essa confusão, e depois a gente adentrar sobre as questões mais práticas, né? Seria interessante. Tá certo, vamos lá. Bom, a mediação e a conciliação, elas são formas muito semelhantes de autocomposição, né, de solução de conflitos por meio dos próprios indivíduos que são partes nesse conflito. A grande diferença que a gente vê é que, enquanto na mediação a gente tem normalmente uma relação de trato continuado entre as pessoas envolvidas no conflito, uma relação que vai se estender ainda para o futuro, na conciliação a gente costuma ter uma relação pontual entre duas partes num conflito, mas nos dois casos a gente conta com um terceiro, neutro, imparcial, auxiliando o restabelecimento do diálogo entre aquelas pessoas que estão em conflito, tentando trazer o foco sempre para os reais interesses, tentando objetivar a linguagem e a comunicação para que as pessoas envolvidas encontrem as suas próprias soluções. Então, quando a gente está falando de mediação, a gente trabalha a comunicação, o diálogo entre as pessoas, dando um enfoque mais prospectivo, isso é, mostrando que aquela relação entre elas tende a continuar e que elas precisam aprender a lidar com os conflitos, as tensões próprias dos relacionamentos humanos, para poder elas mesmas encontrarem a solução. Doutora, é importante falar também que na mediação, né, não se trata só de questões materiais, né? Exatamente por isso esse alcance grandioso. Eu acho que o mais importante, isso agora ela falou aqui, né? São as questões mesmo do relacionamento, né? São os restos do amor aí, se for família, do relacionamento interpessoal, de modo que possa dar continuidade, saber de lidar, forma né? Positiva. Positiva. E a gente pode falar, assim, claro, o exemplo que vem primeiro à mente é sempre das famílias, né? Que é inclusive a minha área de trabalho, mas a gente pode pensar, por exemplo, né? Mediação entre empresas, mediação entre entidades governamentais e sociedade civil. Tem vários relacionamentos, né, que a gente percebe que são relacionamentos contínuos, duradouros e que, por isso, precisam desse olhar também prospectivo, né? Que a gente não vai tentar resolver apenas um problema pontual no passado, como assim, dando um exemplo, um extravio de uma bagagem, né? Vamos supor, a gente tem aquele problema do consumidor para resolver, então a gente entra com a conciliação numa situação dessas.
quando a gente tem uma situação mais complexa, que exige, às vezes, várias sessões para sentar e Sim. conversar, que vai ter um efeito daquele acordo, do trabalho daquele conflito, dali para o futuro, uma forma que vai irradiar mais os efeitos, a gente utiliza a mediação. E interessante também pontuar, doutora, que uma vez que se trabalha as relações, a mediação tem um cunho aí preventivo, né? Para que não haja um crescimento da espiral de conflito, né? Porque muitas vezes, quando essa questão não é trabalhada a fundo, as partes retornam ao Poder Judiciário, trazendo novas questões, e, enfim, ela tem realmente um caráter preventivo. E assim, é muito importante também a importância do juiz mediar. O juiz está também na condução, assim, hoje eu vejo o juiz está ali tratando como mediador, ali um juiz mediador sendo neutro mesmo, mas estado, porque o juiz consegue conduzir a parte a sentir. Porque eu, advogada, não teria a outra parte, mas quando o juiz fala assim, vamos parar aqui, quais são os reais interesses? Que eles param para escutar, que aí é um pouco o poder-estado, que é bem da psicanálise, né? O Freud, Sim. O pai-estado falando assim, ei, vamos parar aqui, quais são os... O que é mesmo, né? Então, assim, porque antes, não, eu venho da mediação há 23 anos, eu falo, não, mediação tinha... Não, mas como eu falo sempre isso para a Luciana Huck, como foi importante para a Justiça, os juízes, né, apaixonarem a mediação, humanizar, porque eles trouxeram essa grande transformação para a gente aqui no Brasília, né, que aí a pessoa, eu escutei a juíza lá, tá. Então escutam. Se for mediador, mas eu escutei a juíza, né, então assim, e a gente lá no CODES, no Conselho de Desenvolvimento Estratégico, eu lembro que eu estava na reunião, todo o setor produtivo, aí que falaram, não, a mediação. Aí eu liguei para a Luciana, eu falei assim, a juíza da conciliação da vice-presidência pode vir aqui falar com vocês? E aí eles falaram assim, pode, achar que ela não fosse. Ela foi, e ela foi explicar. Gente, mudou todo o cenário da construção civil, isso faz uns 6 anos, né? Olha Porque só. tem um pouco isso, assim, e a Luciana foi numa humildade, sabe? Olha assim, a gente também pode ir no canteiro de obras, porque aí eu fui vendo a importância de vocês, assim, como é importante mesmo, porque é estrutural, gente, é sociedade, né? Então, o juiz ali, enquanto Estado, está falando assim, é importante. Tem os reais interesses, né? Então, assim, vocês estão aqui, vamos focar no presente. E é uma obrigação nossa, né? Assim, e é muito bacana isso. O Código de Processo Civil, inclusive, nos impõe. Que a gente sempre alcançar a autocomposição, ela sempre, todas as vezes, vai ser melhor do que a solução que a gente daria ao impor, né, enquanto Estado. E eu te falo, enquanto advogada, as minhas mediações que foram feitas, então, assim, lógico, distribuiu, todas executáveis. Então, assim, todo mundo cumpriu. Aí eu falava da importância, eu falava assim, não, vai ser importantíssimo a juíza ou o juiz estar nessa conciliação, mediação, né? Então, assim, porque é um pouco, estrutural mesmo, né? E é sobre essa questão também que a doutora pontuou, né, da importância do juiz ter esse olhar sobre os interesses, as necessidades das partes, como ele vai conduzir ali a audiência. Muitas vezes a gente recebe uma indagação que juiz não pode ser mediador, mas dá uma confusão nesse sentido, porque aquela postura do juiz ali, né, enquanto Estado, ele não está sendo mediador. Ele está apenas orientando as partes. Usando as técnicas, né? De forma, exatamente, estruturado nas técnicas. Há uma questão aí que é necessário separar de onde vem essa simplificação, eu acho, desse pensamento, que é o seguinte, mediação é confidencial, né? E é muito importante que tenha esse atendimento ao princípio do sigilo. Sim. Para que as pessoas se sintam à vontade de trazer à mesa de discussão, de negociação, fatos que muitas vezes elas não gostariam que chegasse ao conhecimento de quem vai julgar a demanda. Sim. Então, dessa confusão, eu acho que vem muito a ideia de que o juiz não pode ser mediador. Mas o juiz ele não pode ser mediador do caso que ele vai julgar. Entende? É uma diferença muito grande. Então, assim, nós, juízes do tribunal, atuamos, por exemplo, como mediadores em outros casos. Na central, Sim. O sigilo, ele tem que estar resguardado. Sim. A pessoa que vai julgar aquela demanda, caso não tenha um acordo, de fato, ela não pode ter acesso ao que é dito nas negociações, senão a gente frustra toda e qualquer tentativa de autocomposição.
Mas atendido essa separação, então a separação da figura de quem vai julgar aquele caso, da separação de quem é o terceiro facilitador da comunicação na mediação, não há problema nenhum, a meu ver, dos Também. magistrados e magistradas Sim. atuarem como mediadores. Isso. Perfeito, doutora. E assim, além dessa possibilidade, né, desse ambiente construtivo que a mediação proporciona, existe também, construtivo em razão da relação continuada, existe também essa questão da confidencialidade que a senhora trouxe aí, porque nem todo mundo fica exposto, de certa forma, né? Busca-se uma solução sem que haja uma exposição em demasia. Muito bom falar sobre essa questão. Excelente, E, assim, excelente. Queria falar também, doutora, assim, quais são as suas experiências mais assim pontuadas em família, né? O que a senhora percebeu durante esse tempo? Porque a gente sabe que a mediação ela traz a decisão das partes. Então, na verdade, elas chegam a um consenso, elas fazem uma questão mais personalizada, né? Então, elas trazem uma decisão personalizada. Deles, né? E como que a senhora vê isso? Quais, assim, as suas experiências com relação a esse âmbito de família? Como que a senhora percebeu de benefícios nessa área? Bom, eu coordeno o Sejusc Família, que nesse molde, nesse modelo que existe no tribunal, ele está no seu 4º ano de vida. Então, eu coordeno ele desde o nascedor. O que eu tenho percebido de lá para cá, especialmente quando eu comparo com a jurisdição estrita? A primeira coisa que a doutora Fabiola, inclusive, tocou nesse ponto é a baixíssima taxa de descumprimento dos acordos. Então, assim, quando as pessoas constroem a solução, Sim. quando elas passam aquela solução por um teste de realidade, né, quando elas vivenciam e adaptam a solução para a dinâmica familiar, elas tendem a descumprir muito menos. Porque elas se sentem empoderadas, elas se sentem muito mais vinculadas àquela solução, e porque a solução vai ser muito mais adaptada à realidade delas. Sim. Né? Então a gente percebe assim pouquíssimo descumprimento. Isso é uma coisa muito interessante. Especialmente no caso das famílias, a gente percebe também uma transformação na forma de comunicação dos familiares. A gente consegue, com a mediação, muitas vezes, fazer aquele ex-casal que está na nossa frente perceber que, de fato, quando há filhos em comum, eles serão sempre uma família. Sim. Né? Agora com 2 lares, muitas vezes um dos dois vai voltar a se relacionar com uma outra pessoa, mas eles não deixam de ser uma família. E passam a perceber que, enquanto família, continuam tendo seus conflitos e continuam tendo a necessidade de sentar para conversar, para resolver. Sempre, né? E começam a perceber, isso é o mais interessante, começam a perceber que as ações deles precisam ser pensadas para preservar aqueles seres humanos em formação que merecem a prioridade absoluta nas tratativas, que são as crianças e os adolescentes envolvidos. Interessante. Olha, no caso aí, o zelo com a família parental, né, que vai ser perpétuo. E as crianças, que é isso, né? Vai dar continuidade enquanto houver vida. E assim, na verdade, a mediação aí tem um caráter de educativo, né, digamos assim, de instruir, pedagógico. Sim, mais do que pedagógico, a gente usa a terminologia de ser transformativa. Transformativa. É isso. Porque transforma o conflito de uma forma negativa, né, que é visto negativo para positivo. E chama a responsabilidade também, né, doutora? Porque chama a responsabilidade dos pais, então, para preservar. Então, as ações, né, porque, na verdade, assim, essa questão de família é bem interessante, que aí a doutora falou da empresarial, que eu falo que lidar com o direito de família e com o empresarial é a mesma coisa, né? Que são as mesmas, assim, repete-se fora o que você vive em casa, né? Então, assim, e é muito isso, essas ações que essas crianças e adolescentes vivenciam. Então, você mudar esse comportamento, né? Mas como? Então, assim, é mudar. E aí, também eu puxo dessa questão, se o advogado tem essa conduta ética, da transformativa, você consegue, mas aí eu falo que esse juiz
né, mediador, que você vai colocando, você faz o outro pensar, né, transformar. Então, eu falo como advogada que é muito importante isso. Como é bom para mim entrar numa audiência de conciliação, que tem um juiz que entende, assim, que você vai tocar na alma, você entende? Você vai tocar na alma, porque a pessoa está tão sofrida, e por mais que o advogado fale, só um outro terceiro também, né, que vai falar assim, olha, é isso, preservar, olha, vocês vão ser, não existe ex-pais, né? Não existe ex-pais. Então, assim, como é importante para nós também, como sociedade, né? Então, assim, saber que, olha, pô, você sai bem, você fala assim, ai, sai bem da audiência, porque também tem muito isso, que é se preservar as crianças, adolescentes. Esse sentimento, né, de continuar a pertencer. O pertencimento. E, assim, o que a gente observa também, doutora, assim, claro, a gente pontuou aqui, existe mediação em várias áreas, trabalhista, a gente pode alcançar também ambiental, né, todo sucesso ambiental, Estado. Enfim. Mas em família, especialmente, a gente está lidando com muitas emoções. E ali está muito o que é não dito. Então, esse trabalho do mediador é fantástico. Aquela postura e aquele olhar muito além, né? De maneira a compreender o que é subjetivo. E essa é a forma que eu acho fantástica na mediação. Porque traz esse olhar e essa compreensão do não dito. E a experiência, né, nós traz sucesso, né, quando se consegue detectar. Às vezes, através de um diálogo assertivo, ou trazendo, assim, através das técnicas da mediação, né, reformulando as questões, e também trazendo, né, de uma forma ou de outra, parafraseando as frases, nós conseguimos avançar, né, nessa compreensão do que está envolvido ali, né? Do não dito. Com certeza. E, assim, a doutora Marina, que a gente está trazendo aqui, é mediação de família, porque a doutora Marina tem um projeto maravilhoso que já está sendo executado, chama-se, que é de sua autoria, Projeto Família em Foco. Ai, que lindo. E eu queria, doutora, que a senhora explicasse a todos nós sobre esse projeto. Bom, doutor, eu falo com o maior prazer desse projeto, com muito, muito carinho, porque realmente ele é um projeto que transformou a minha vida e a vida de muitas pessoas. A gente tem uma porta de entrada para mediação no tribunal, que vem da resolução 125 do CNJ, lá desde 2010, que é a porta de entrada da mediação pré-processual. Então, sem ter um processo, a gente oferece o serviço de mediação às famílias que tenham interesse para, participando da mediação, terem esse estabelecimento de comunicação, esse diálogo facilitado, e ao final, caso a família chegue a um acordo e assim deseje, esse acordo é submetido ao Ministério Público, se for o caso, e é depois por mim homologado, né, com uma sentença, de modo que se transforma num título executivo judicial, sem ter havido um processo. Então, sem ter aquela demora de estar na justiça, sem ter aquela necessidade de estar formalmente em juízo, ser réu numa ação, aquilo que a gente sabe que traz uma carga muito grande para as famílias e contribui para a espiral do conflito ser muito, muito, muito exacerbada. E a gente tem contado com números fantásticos no projeto, a gente tem grandes parceiros, então nós temos muitos profissionais da advocacia que têm lançado mão dessa via para acesso à mediação, né? É uma via que ela é gratuita, então não há pagamento de custas, dessa forma as famílias envolvidas terão que arcar apenas com os honorários, né, dos seus advogados. Ela é muito mais célere, a gente tem aí menos de um mês para a gente solucionar divórcio, guarda, convivência, alimentos, reconhecimento de filiação, inventário, reconhecimento de solução de união estável, né? Todos esses temas são tão caros à família, e sem necessidade de estar em juízo, de participar daquela via crucis, que é uma instrução processual, né? Então, assim, a ideia é simplificar e desburocratizar o acesso à justiça por meio do pré-processo. Que bacana, é interessante, né, que assim, a própria mediação, ela já promove a redução de custos. Quer dizer, nessa via, o pré-processual, ele já auxilia mais ainda, né? Já dinamiza mais ainda.
Aí os advogados, eles entram, ambos têm que entrar já, ou um pode entrar no pré-processual? Basta um. Que A gente tem bacana. um site, vou Conciliar. falar aqui Pode direitinho. falar, é excelente. Importante falar, né, Canal doutora? Conciliar. Canal Conciliar. .tjdft.jus.br. Então, o que a advogado ou advogado fazem? Oferecem essa solução mais rápida para os seus clientes, né, mais simplificada, menos conflituosa, né, menos beligerante. Basta acessar o tribunal, o canal conciliar no tribunal e passar os detalhes do conflito, né? Então, o advogado vai cadastrar os seus dados, a sua OAB, o seu e-mail, telefone de contato, os dados do cliente, depois os dados da outra parte do conflito, caso o advogado esteja representando apenas uma das duas partes. Se estiver representando as duas, já coloca os dados das duas também. E uma breve descrição do conflito. E assim, é importante dizer que essa é uma ferramenta para auxiliar, promover mais uma forma de solução de conflitos. É uma das portas, né? É uma das portas, do sistema multiportas. Porque muitas vezes as pessoas vêm imaginando que pode, digamos, concorrer, e não é a ideia não é essa. E advogados também podem se valer desse instrumento valioso. Eu já tive a experiência de interessante, eu não tive essa experiência ainda. E o que a gente faz também? A gente sempre propõe às famílias que participam. Bom, primeiro, o nosso objetivo não é o acordo. Ele é um dos objetivos. O nosso objetivo principal é melhoria de diálogo e comunicação. Sim. Naqueles casos em que não há acordo, a gente faz uma ata, caso os participantes assim desejam, já dispensando a audiência do 334, a audiência de mediação e conciliação, depois que virá um processo. Tá. Então, quando o advogado ou a advogada vai ajuizar esse processo depois, ele faz a juntada dessa ata e o processo já vai direto para contestação, réplica, instrução. Então, assim, a gente antecipa essa etapa, caso não seja, o resultado seja de não acordo. O que falando um pouco de números, né, eles não são o nosso foco principal, mas o caso de não acordo ele é muito raro. Então, a gente trabalha hoje na frente pré-processual, no projeto Família em Foco, com percentual superior a 90% de acordo. Maravilha, gente. É impressionante. Porque o público que nos busca já é um público mais propenso ao diálogo, certo? Além disso, quando a gente conta com o auxílio de bons advogados e bons advogados, com a qualidade dos nossos mediadores, todo mundo se une para auxiliar aquela família. É multidisciplinar, né? Multidisciplinar. Aquela família se reestruturar no novo formato, é isso. E assim, importante é bom saber, viu? Porque chega muitos clientes também que a gente pode tentar, né? Sim, então, assim, é muito mais rápido. A pessoa fala, doutora, eu quero, mas a outra parte. Mas quando você fala assim, mas a outra parte não, você pode no pré-processual, que aí você conta também com esse espaço multidisciplinar, que é muito melhor. Sobre essa questão interessante, também, viu? Parabéns, doutora, adorei. Maravilhoso. A gente tem evitado com esse projeto mais de 5.000 ações ano. Aí, ó. Mais de 5.000 novas ações ano só na área de família. Poxa vida. E assim, importante também falar, doutora, sobre a atuação dos mediadores, né? Porque muitas vezes pode se questionar, mas as partes podem estar envolvidas ali na mediação e virem a ser influenciados a fazer um acordo, ou quando não, está sem a presença do advogado, e é importante exaltar, né, o preparo dos mediadores, porque esses também, quando eles veem, salvo engano, né, que realmente não é possível avançar no acordo, existe também essa sensibilidade de frear e dar continuidade processualmente falando. Com certeza, com certeza. Sim. Os nossos mediadores e mediadoras são capacitados, né, treinados para isso, e a todo tempo eles estão atentos à efetiva autonomia de vontade das pessoas que estão ali, estão atentos também a se a decisão está sendo tomada de maneira informada, que é outra base, né, da mediação e da construção de um acordo. E quando essas questões não acontecem, ou quando há um desequilíbrio de forças muito grande, eles simplesmente interrompem a sessão, sabe? Os nossos mediadores, eles não
sugerem soluções, né? A gente adota o modelo facilitador. Tá. Então, eles apenas facilitam com que as famílias encontrem as suas próprias soluções. A gente não trabalha com sugestão de solução e sempre prezando pela decisão informada e pela autonomia da vontade. Doutora Marina, então, aqui, eu que sou advogada de família, né? Trabalhei há 20 anos e eu sou apaixonada por mediação, só que eu não sabia do Família em Foco. E, assim, eu, enquanto advogada, posso distribuir um pré-processual, mas sendo de outras satélites, assim, não só na circunscrição especial de Brasília. Claro, doutora, a gente atende todo o Distrito Federal. A gente atende a todo o DF nessa mesma unidade. As nossas mediações são todas por videoconferência. Sensacional. Então, a pessoa não precisa estar presencialmente no fórum. É tudo por videoconferência. E aí, fica a critério da senhora, por exemplo, se na sessão de mediação vai estar no mesmo ambiente que a sua cliente ou o seu cliente, ou se o cliente vai estar na casa dele, a senhora aqui no escritório, a senhora pode oferecer todos os modelos, entende, para o cliente. E a gente, basta que uma das pessoas resida no Distrito Federal. Então, nós já fizemos com pessoas no Japão. É mesmo? Na Gente, estou Austrália, apaixonada por esse Espanha. projeto. Nós começamos agora, sob demanda, quando todo mundo que está ali prefere dessa forma, atender inclusive à noite. Nós abrimos 2 horários de mediação. Gente, noturnos. olha, Essa é a que linda. Verdade. Claro que quando é melhor para todos os envolvidos. A casa né? sem paredes, uma casa sem paredes, gente. Isso Não, é muito lindo. e assim, interessante, é muito lindo esse trabalho. É interessante também, doutora, a gente vê que tem aí o sucesso, né? Já ao longo desses 4 anos. Eu já tenho algumas questões aqui que eu vou fazer sendo... isso. Aquela, meus clientes. Já vem sendo amei. Estaremos esperando. Mas existem os desafios também, né? E eu queria que a senhora pontuasse como é que é o enfrentamento aí de algumas resistências, se esse modelo já está sendo acolhido, porque a gente teve a oportunidade, inclusive enquanto eu sou presidente da Comissão da Ordem dos Advogados, na Comissão de Mediação, em Águas Claras. E nós tivemos a oportunidade de fazer um fórum, e a doutora Marina foi convidada justamente para propagar esse meio, né, mais essa porta de solução de conflitos. E lá, muitos advogados desconheciam. Mas, assim, o que a gente percebe é que existem esses enfrentamentos também, essas resistências que muitas vezes surgem. É uma nova ideia. E como é que tem sido lidar com isso? Bom, doutora, aí vem os nossos desafios, né? A gente percebe que tudo que sai um pouco do establishment, tudo que sai daquilo que está posto, daquele caminho que todo mundo costuma seguir, causa um certo estranhamento, né, de início. Então, assim, por exemplo, as pessoas estranham um pouco a justiça sendo desburocratizada. As pessoas estranham um pouco a desjudicialização e a simplificação dentro do judiciário. Num primeiro momento, né? E depois a gente percebe que, vendo os benefícios, a comunidade jurídica vai toda não só aceitando as práticas, como esquecendo que aquilo um dia não existiu. Então, assim, a gente vê ainda uma certa resistência na comunidade jurídica, e eu falo tanto de magistrados e magistradas, como de membros do Ministério Público, como de advogados e advogadas, né? Então, assim, muitas vezes os advogados pensam que, por se tratar de um procedimento em que a participação de um advogado ou advogada é facultativa, a gente, de alguma forma, estaria violando alguma prerrogativa, né? Isso, assim, muitas vezes é dito sem muito conhecimento do que se trata de verdade o projeto, né? Então, assim, quando a gente vê que a gente está no âmbito pré-processual, então, de fato, não vai ter instrução processual, não vai ter defesa de teses, a gente vê que a gente está tratando com diálogo e comunicação. Que então, maravilha. Não, o jurídico ali, ele anda gravitando em volta daquele centro principal, né? E aí, o que a gente percebe a gente tem uma camada da população muito expressiva que não tem acesso à advocacia, porque realmente não tem como pagar. Então, a gente começa com essas pessoas que estariam realmente jogados, estariam jogados à própria sorte. Agora, a gente percebe que uma mediação que conta com o apoio de um advogado ou de uma advogada é infinitamente superior com certeza àquela
né, que a gente não tem esse apoio. Porque o advogado, a advogada, o que eles vêm? Eles vêm em parceria com a justiça, trazendo toda a segurança jurídica para aquele ato. Inclusive por quê? As mediadoras e os mediadores não necessariamente são formados em direito. Muitas vezes não são. E ainda que fossem, eles não podem dar orientação jurídica. Exatamente. Quem dá orientação jurídica são os advogados e as advogadas. Para as pessoas hipossuficientes que a gente recebe, a gente conta com parcerias hoje com 3 universidades, então, inclusive estamos abertos para mais parcerias e tudo, mas hoje a gente tem a Unieuro, Mackenzie e o IDP lá conosco, prestando um serviço de orientação jurídica gratuita para os hipossuficientes. Isso então, foi muito importante trazer, porque era um dos grandes desafios enfrentados, essa questão a inexistência de assistência. Sim, porque a gente não pode, porque a Defensoria Pública ela não consegue atender, né? Ela não consegue, gente, não consegue. Não pode fornecer. Não pode fornecer. E aí, muitas vezes, o que acontecia? Parcerias. A mediadora hoje, o mediador simplesmente encerrava a sessão, sabe? Porque não tinha uma decisão realmente informada. Hoje, o que a gente faz? A gente remete para atendimento jurídico gratuito das faculdades. Então, eu tenho uma professora ou professor que é advogado, né? Acompanhado dos alunos da graduação, prestando atendimento àquele cidadão que está com as suas dúvidas jurídicas. Isso para o caso dos hipossuficientes, né? Para o caso das pessoas que não são hipossuficientes, a gente realmente, quando a pessoa comparece desacompanhada de advogado e surge essa questão, a gente encerra a mediação dizendo, olha, a partir desse ponto, a gente não pode prosseguir sem que a senhora procure um advogado para esclarecer as questões jurídicas. E aí a gente já remarca o que a gente faz. A gente já fala, olha, então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos remarcar para daqui um mês, que dá tempo de você entrar em contato. Primeiro pedir uma indicação, porque tem gente que num conflito de família que não conhece nenhum advogado, nem sabe por onde começar. E é verdade, gente. Ali já é uma maneira de orientar. Onde buscar auxílio. Isso. Então a gente fala, olha, a partir desse momento a senhora precisa realmente estar assistida, né? E aí, dependendo de como tá a família, muitas vezes é possível falar, inclusive, o seguinte: os dois podem procurar o mesmo advogado. O mesmo advogado. Sim. Há excelentes advogados com perfil muito colaborativo que vão poder. Gente, que muito, muito lindo esse projeto. É maravilhoso mesmo, eu também considero. E assim, doutora, a própria Defensoria Pública, ela não comparece nas audiências de mediação. Não tem braço. Não tem como ela suprir toda essa demanda, né? A RIEX tinha um núcleo de mediação até a Covid dentro da Defensoria. E a gente, assim, chegava num ponto que todo mundo queria ir lá para o nosso núcleo de mediação. Essa questão do acolhimento. Não que ela... E assim, aí eu vi o tanto que a gente tinha quase 100 alunos com capacitação, mas a gente só tinha 2 coordenadores, então assim, não tinha como você marcar, e todo mundo queria fazer a prática, e ao mesmo tempo tinha uma demanda grande. Aí eu falo, gente, a Defensoria realmente não tem braço, a gente aqui não vai ter braço, imagina. Então assim, mas é muito interessante esse Família em Foco, porque tem muito, assim, a classe média também, acho que os invisíveis a gente tem que cuidar muito, mas a classe média também é uma parte que esse pré-processual é muito importante, porque agora ela falou, olha, eu vou orientar. Então, constitua um advogado, então, juntos, ou constitua um advogado. Exatamente. Que agora eu vou orientar muitos clientes, assim, você olha, para mim, porque gente, a celeridade, porque eu quero que transforme. Porque, assim, eu falo, gente, o jurídico é o mais fácil. Eu preciso que vocês conversem, transformem. Você sabe assim, eu quero que vocês mudem o comportamento. Hoje eu oriento muito o quê? Terapia de família, eu sou aquela, assim, o jurídico para mim aqui é o mais tranquilo, porque aí eu até falo assim, a demanda que o juiz, a carga do juiz, assim, é pesada. Esses restos do amor são pesados. As dores de criança, eu falo assim, tem dia que eu fico sem dormir mesmo, assim, e isso que eu consigo. A dor de uma criança, mas gente, como é que chegou até esse ponto? Né? Então, esse pré-processual é muito importante. E é importante você falar sobre essa questão da terapia. No pré-processual, doutora, as partes contam também com as oficinas que são ofertadas de parentalidade? Contam. A gente faz esse encaminhamento, igual acontece nos processos, né? Uma política pública de paz, é desenhada pelo CNJ, e a gente faz todas as segundas-feiras, a gente oferece essas oficinas de parentalidade.
para a gente tentar ajudar as famílias a Ajudar. perceberem que conjugalidade e parentalidade são valores completamente separados, E né? aí, né, oportunamente, se trabalha um pouco esse eixo Esse eixo. de saúde mental. Saúde mental. A gente não faz assim, Não, né? não mexe, não mexe, não, mas é transformativo, você escuta, né? transformativo. Traz o autoconhecimento, o não muitas dito, vezes né? as pessoas só precisam falar e É, serem ouvidas. Outra situação Muito. que acontece também demais é dos advogados chegarem à mediação com uma certa resistência. É. Então, eles falam, não, eu não vim para uma sessão terapêutica. E aí é que está esse olhar, lamentável, né? Que a mediação, o sucesso da mediação está justamente em avançar na comunicação. Não necessariamente em se fazer um acordo. E também, essa parte não dá para dissociar, Não. né? Com certeza. Assim, eu falo hoje que o advogado que não tem as habilidades da negociação e mediação, ele está fora do mercado. Assim, eu sempre falo isso. Eu concordo. Não tem doutora, como. eu concordo. Assim, ó, porque eu falo aí, já Eu fui... acho que o profissional do Do direito, na assim, verdade, eu né? tô aí, O ó, operador do direito, eu tô aí na isso. mediação há 20 anos, o Rafa tem 24, então há 23 anos atrás falava que eu era doidinha e tal, mas eu só ficava quietinha, ficava igual a Beija-Flor. Então, assim, chegou na 125, eu falei, então o tribunal começou a pensar nisso. Gente, não tem como, é assim, e eu falo que vamos pensar DF, o Tribunal de Justiça, gente, quantas pessoas, advogados foram capacitados, vamos pensar, OAB, eu fui presidente de comissão, gente, eu capacitei com Vará, com Adolfo, com Gisele, com, assim, os melhores, não era nem de Brasília. Então, ou você submete, entra nisso, ou você está fora do mercado. Sim. Porque o próprio cliente, por mais não estar bem, ele fala assim, eu estou falando da normalidade, mesmo passando por algum tipo de abuso emocional, ele quer resolver. Ele não quer sentir resolver o conflito. O conflito, ele não quer o processo, né? ele quer o conflito. Ele quer sair bem. Eu sempre falo assim, olha, fica tranquila, a audiência vai ser boa, a juiz é... Porque até isso a gente tem que falar, olha, não precisa ter medo não, o juiz é pessoa bacana, o Ministério Público também, fazer é bacana. Porque eles têm medo de tudo. Eles estão com medo de tudo. Então, assim, e o advogado, vamos pensar aqui, ó, eu enquanto advogado de família, 23, 24 anos, pensar no pré-processual. Gente, para meu cliente, vamos lá, olha, eu vou explicar, vamos tentar essa via. Isso. Com certeza. Vamos tentar. E assim, a parte chega de uma forma muito mais direta, porque a outra mais parte tranquila. que pode estar mais agressiva, tá? Porque aí a história dela, que a gente precisa escutar, né? Que vai ser um espaço neutro também para você escutar a outra parte, que eu sempre falo, gente, tem as duas partes. Então, esse pré-processual para o advogado, então, assim, vamos pensar, nós, que você não perde honorários. Então, isso aí você não perde. Ao contrário. E o hipossuficiente, que eu acho que a nossa maioria, vai transformar a sociedade. Os honorários chegam até mais rápido, né? Não chega mais rápido, não. Mas sempre é mais rápido, gente. O que a gente observa também é que quem tem um maior poder aquisitivo prefere a assistência de um advogado, com certeza. E aí você vai ser, igual ela falou, o advogado bom falou assim, olha, vamos tentar? Você não quer que eu entre em contato com outra parte? Tem que ter isso, que eu sempre gosto. Você não quer não? Então vamos fazer o pré-processual. Acabou, gente. E aí no pré-processo, quem vai entrar em contato com outra parte são nós. É um convite, não é obrigatório, mas é um convite, pronto. Que já vem com um carimbo mais de neutralidade, para aquela pessoa que vai estar lá do outro lado, recebendo toda a carga emocional, né? Porque quando eu tenho essa impressão de que quando é o advogado de um dos ex-companheiros, dos ex-cônjuges que entra em contato com o outro, talvez a pessoa já entenda assim, puxa, é o advogado dele. Não, então, assim, tá com uma estratégia. Diferente. É uma pena, mas tem gente que pensa. Mas temos que respeitar também, né? E aí vem aí esse estado aí para cuidar, para transformar. Gostei muito, doutora. Parabéns, viu? Adorei. E eu tenho acompanhado. Sim, adorei. Esse alcance. A doutora Ana Cláudia é parceira nossa demais, né? Tá sempre lá. Verdade. Porque eu gosto de mediar e lá é uma maneira em que porque a mediação, prática, né? A mediação para mim é parte social, ela gente. é aprendizado constante. Constante. Quando você se coloca como mediador, você nunca está pronto. Todo dia você aprende. Não, cada dia. Então, lá é uma oportunidade que eu tenho para aprender. Eu amo. Eu tô adorando porque isso é que eu gostei, doutora. A RIEX atende muito lá o voluntariado das Nuiãs, né? E tem muito caso que não é caso de violência doméstica, mas é caso mesmo de você vê que elas não têm para onde correr.
Uhum. Então, as delegadas mandam pra gente. Então, assim, para mim, eu tô até assim, com o coraçãozinho meio doendo, porque quantas que a gente poderia ter feito isso? Porque você vê que é uma falta de orientação, é uma falta, tipo, não tem família em Brasília. Aí eles correm para as NUIANs, né? Que é o núcleo de atendimento da DEAN. Então, eu estou falando Paranoá, por exemplo. Então, assim, isso aí é muito bom pra gente também. Aí lá não tem, a defensoria já está abarrotada, então a gente entra como voluntário. Então, esse pré-processual é tranquilo, né? Assim, e até eu mesmo, como advogada, entrar, que aí é essa questão mesmo, é o social, é o social, eu gente. utilizo também, já utilizei Gostei, enquanto advogada. Agora tô com... Ganhei o ano, ganhei o ano. Já utilizei enquanto advogada, porque eu não tenho muita paciência também nos trâmites processuais. E eu utilizo e eu acho fantástico. Mas o advogado é administrador da justiça, né? Se a gente fizer isso, né? E cada um na sua parte, isso é muito bacana. E eu vejo que o Tribunal de Justiça do DF, quanto ele já fez por nós, né? Enquanto advogados, não, muito, eu sempre falo. E a gente precisa estar atento, né? Mas quando eu falo da questão da paciência, porque eu vislumbro a mediação realmente como ter uma forma de você obter muito mais sucesso, né? Você ali gerenciando as emoções e tratando da melhor solução, como eu falei, personalizada para cada caso. Sim. Que a doutora Luciana Yu, que ela utiliza uma expressão que eu acho bem interessante, que ela fala que ela fala, você vai e desenha um modelo da sua roupa, de preferência. É a costura. Realmente, é uma forma que ela colocou e traz esse perfil mesmo da mediação, por isso que eu prefiro. Ana, olha, quero te agradecer aqui, viu, doutora Marina? Amei esse episódio, viu? A gente está quase finalizando. Olha, eu vou trazer mais ela, vamos trazê-la mais aqui. Gostei, viu? E assim, esse alcance também, né? Para que os advogados tenham esse conhecimento. Muitos advogados não têm. Sobretudo os jovens advogados. Eles estão entrando aí no mercado e podem já alcançar. Né? Outra questão também que eu acho interessante no pré-processual é a facilidade com a qual nós manejamos documentos. São enviados já via WhatsApp. Show, né? É mesmo, WhatsApp, gente? WhatsApp? Para mim é ótimo. Aquela demora usual que nós temos. Não, né, eu apanho ainda, gente. Eu apanho ainda, viu? Quem é a minha chefe disso aí é a Estela. A doutora Estela, que é a minha chefe. Porque o PJE requer um pouquinho mais de paciência, né? Sim. E além do que, às vezes cai, tem aquela questão do sistema não estar operando. Gente, que fantástico, hein? Parabéns, doutora. Parabéns obrigada. Mesmo. Vamos pedir para ela falar dar um recado para a gente, as considerações para quem está escutando, verdade, e depois você vai dar um presenteá-la aqui. Olha aí, doutora, isso é uma honra para mim, hein, doutora? Aliás, eu não pontuei, mas é uma honra dupla eu estar aqui hoje, porque eu admiro muito a doutora Fabíola, que é a presidente da Rede Internacional de Excelência Jurídica, me deu essa oportunidade de estar aqui hoje, e também admiro demais o trabalho da doutora Marina. Aqui eu tenho, assim, máxima referência e tenho também como uma inspiração, grande inspiração. Também, Ana, você também nos inspira, seu trabalho social, na mediação, seu privado, né? Isso é tão importante, né? Você vem aí lá do Salvador obrigada, e nos inspirando, viu? Nossa gratidão também, viu? Isso vem também, doutora, porque, assim, tal qual a sua pessoa, né? Eu tive um pai advogado muito humanizado. E naquela época, ele se prontificava a ser defensor dativo. Então, eu vi muitas vezes meu pai atendendo pessoas carentes na porta. Então, levo isso comigo, né? Essa parte social realmente é importante nós agregarmos. Parabéns para você. É uma ferramenta de inclusão, né, doutora? De inclusão. A gente tem os excluídos jurídicos. Exatamente. Né? E acho que é isso, a gente tem que facilitar a entrada dessas pessoas. Isso. Essa porta, né? Que lindo, né? Essa porta. Parabéns. Nossa, eu agradeço imenso o convite para estar aqui. Para mim é uma honra. A doutora Ana Cláudia, ela sempre que vem com um convite, eu já sei. Depois eu pergunto o que é. Porque eu sei que está sempre envolvida em iniciativas muito bacanas. Que bom. Sempre tentando trazer essa cultura da paz, né, doutora? Sim, uma embaixadora da cultura da ela paz. Ela é, viu? Ela é. Doutora Fabíola, foi um Obrigada, prazer. Viu? Eu espero que para as pessoas que estejam nos ouvindo, que o canal Conciliar se torne uma ferramenta de trabalho mesmo,
Sabe, nós estamos prontos aqui no tribunal, esperando a comunidade jurídica fazer cada vez mais uso desse instrumento, dessa ferramenta. A gente confia nas advogadas e nos advogados para ter esse poder de fazer uma verdadeira triagem dos casos para acessar pelas portas mais adequadas, sabe? Eu acho que são os embaixadores primeiros da solução adequada Sim. dos conflitos. Sim. E ninguém vai conhecer melhor o conflito do que o advogado. advogado. Do que o próprio É. advogado, exatamente. Então, É isso assim, o aí. advogado tem essa escolha. É isso. É mais uma ferramenta, a escolha que está ali à disposição do advogado e da advogada. Excelente. Então, Foi bom necessário. pontuar aí, doutora, que existem casos que não são mediados, né? Exatamente, porque dependem muitas vezes de provas. Mas Sim, acredito quando precisa de instrução, a gente não tem como trazer para mediação, né? O que não depende de instrução, o que pode vir com documentação, a gente sempre faz. Então, assim, por exemplo, quando tem um reconhecimento de filiação, que eu preciso do exame de DNA, não é uma filiação socioafetiva, e eu não tenho esse exame de DNA, eu não faço pelo pré-processo. Mas fez o exame de DNA, pode vir no canal conciliar que a gente faz, tá já sai vendo? com mandado de averbação, para alteração no registro, sabe? Olha, O que a gente precisa, basicamente, é que todos os envolvidos no conflito topem participar. E que não haja nenhum tipo de grave violência envolvendo aquelas pessoas. Interessante Sim, se colocar isso também. É né? importante. A vulnerabilidade infantil, Isso. né? Como a doutora trouxe aí, que eram casos que não permeavam violência É, doméstica. porque eu atendi achando que fosse, mas- aí não tinha. Eu falava, poxa, aí, né? Aí eu via que elas chegavam na delegacia, que elas queriam alguma ajuda. Que era o tipo, um pesado, divórcio, os alimentos. Então, assim, eu falava, não, doutora, eu falei assim, olha, isso aqui é tranquilo. E essas questões. Eu falei, isso aqui é tranquilo. Fico pensando, Aí eu passava assim, doutor Ricardo, lá da defensoria, atende aí pra mim, porque isso aqui é. Não, porque assim, vamos atender a violência doméstica, que é o mais pesado, né? Agora você já conta com... Amei. Agora eu vou pensando contar. assim, para uma mulher que esteja numa situação de vítima de violência doméstica, tá? E ela quer se divorciar e quer o estabelecimento da pensão alimentícia e quer tratar da guarda da criança. Sim. Ela tem duas opções. A primeira, por meio de um processo, ela vai ter que ir ao fórum, vai ter que encontrar esse agressor algumas vezes, ela vai ficar alguns meses em juízo tendo que encontrar também aquela tem pessoa. Exato. Ou ela pode resolver brevemente por videoconferência. Eu também acredito nisso também. Eu também penso, Ana, meio que do dá seu pra. processo. Porque o que acontece na questão de violência por doméstica, videoconferência. quando há medida protetiva, mas você tem que resolver. Aí fala, tem que resolver. Então, o pré-processo só por vídeo, também, porque a parte, que aí essa é a minha área que eu estou nos Estados Unidos, a parte quando o judiciário bate a porta, ou o réu, ele tem medo. Tem medo. Então, assim, não, então vamos resolver a questão de alimentos, tá? Porque aí para mim ele vai falar assim, poxa, ela está tomando previdência. Eu também acredito que vai ser uma grande, muito importante, vai ser um grande avanço que a gente também tem aqui em Brasília, doutora, que aí eu tenho entendido muito nas DEANs, mulheres de classe média alta que elas ficam sem nada. E aí elas nem advogado, né? entendeu? Então assim, nada. Então assim, é chocante isso. Então a gente tentar também fazer até esse processo só para falar assim, ó, estamos tentando na via de consenso, porque na criminal até não deu, então tá bom. Outra questão, doutora. Porque respira um pouco, essa Você vítima respira um pouco. Outra questão que eu acho interessante pontuar aqui também é o serviço que é ofertado hoje em dia, cartorário, né? Sobre as questões que envolvem lá os trâmites. No próprio TJ, né, hoje em dia tem um projeto relacionado a isso, não tem? A senhora está falando de averbação de divórcio. Sim, essa questão. O que a gente faz dentro do próprio PJE, a sentença já vem não tem cartório judicial no Sejusc, tá? Então, eu não tenho quem espécie formal de partilha, eu não tenho quem espécie mandado de averbação. Então, a minha sentença ela já vem com força de todos os documentos, a gente já envia direto. Sensacional, gente, amei isso aqui. Adorei. Isso é vida. Gente, isso é vida. É direito. Que é esse objetivo. É para estimular também. Sim.
E nada melhor que dentro do próprio judiciário também. É um projeto Porque não é uma cultura? A cultura da paz não é uma cultura da paz. A gente tem que ser. É um processo. Então, a gente tem que passar por esse processo. Adorei, viu? Ana, aqui, ó, entrega o presente aqui. Doutora, mimo, nós queremos agradecer adoramos. a sua presença, honrosa presença, e deixamos aqui muito obrigada pela sua passagem hoje. Eu vou deixar aqui só porque. Puxa, que bacana. Mas a a gente minha vai meu tirar uma desejo é de foto. levantar e abraçá-la. Muito obrigada. Ana, e despede aí, fala pro pessoal curtir. Gente, eu adoro caneca. Adorei, Coisa linda. Boa. Lembrando que aqui Adoro. os profissionais são de excelência, Excelência. doutora. Então, E segue humanizados, aí, viu? e Parabéns, humanizados. viu? Gostamos. Eu fico aqui com a frase de Madre Teresa de Calcutá, que fala assim, por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar. Mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota. E é essa a nossa expectativa, de trazer uma gota ao mar todo dia, né? Levaram essa gota. Que lindo, Ana. E nós encerramos aqui com muitos agradecimentos à doutora Marina. Muito aprendizado. Mas também dizendo que com certeza vão haver essa oportunidade. Haverá, sim. Onde nós estaremos aqui propagando o meio de as portas, né, de solução de conflito, né, várias formas de solução de conflito, e também trazendo esse profissional de excelência para também contribuir com a nossa sociedade, porque é isso que nos importa. Isso que importa, além mar. Além mar, gostei desse conciliar, viu? Obrigada. Então adorei, gente. Você queria que eu falasse curta, né? Curta. Ela é doutora. Eu queria tirar uma foto aqui nossa também. Vamos nossa tirar. assessoria de comunicação do tribunal, pode ser?